A designação funções elementares representa um conjunto, uma família de funções que engloba uma grande maioria de funções que tu vais encontrar quer nas cadeiras de cálculo 1 e 2, quer na grande maioria de cadeiras do teu curso. E essas funções constituem-se essencialmente à custa de funções destes 6 tipos que aqui tens e que, de um modo geral, conheces. E, além destas, contém outras que são construídas usando estas como elementos mais simples. Já vamos ver exatamente o que isso é. Então, os 6 tipos de funções que constituem os elementos básicos para a construção de funções com fórmulas maiores do que estas, se quisermos pôr as coisas assim, os 6 tipos básicos são as funções constantes, f de x igual a c, por exemplo, se tiveres f de x igual a 2, uma função cujo gráfico é uma constante, uma reta horizontal, passa aqui, corta o eixo dos y no ponto 2, ou se quiseres f de x igual a menos 2, que é a reta que corta o eixo dos y aqui no ponto menos 2. Portanto, tudo isto são exemplos de funções deste tipo 1, funções constantes. Depois, o segundo tipo, o segundo grupo de funções elementares são as potências. Por potências, nós queremos dizer funções, por exemplo, como f de x igual a x, ou f de x igual a x elevado a 1 meio, ou f de x igual a x elevado a menos π. Portanto, são funções em que tu tens como base a incógnita x e como expoente tens qualquer número real. Por acaso, podes ver que se fizeres o a ser 0, tu tens f de x igual a x elevado a 0, que é 1, e, portanto, a função 1 podes dizer que é simultaneamente, por ser constante, uma função do tipo 1 e uma função do tipo 2, por poder ser construída fazendo aqui o a 0. Depois, terceiro grupo de funções que temos são as funções exponenciais, que são funções desta forma. Por exemplo, se considerares a função f de x igual a 2 elevado a x, ou f de x igual a 0,5 elevado a x, ou f de x igual a e elevado a x. Portanto, todas as funções deste tipo em que a tua base é positiva e é diferente de 1. No outro vídeo anterior vimos a razão de ser desta condição. E a tua incógnita x está no expoente. Qualquer função deste tipo, independentemente da sua base, se designa por função exponencial. Em seguida temos os logaritmos, que são funções, por exemplo, f de x igual a logaritmo na base 2 de x, ou f de x igual a logaritmo na base 0,1 de x, ou f de x igual a logaritmo na base e de x, que também se representa por ln de x. Portanto, qualquer função com esta forma em que os condicionalismos sobre a base b são os mesmos, como podes ver, que estão impostos aqui sobre a base da função exponencial. Qualquer função com esta forma é uma função logarítmica, um logaritmo. Depois, o quinto grupo de funções que temos são as funções trigonométricas, ditas trigonométricas diretas, como o cosseno, seno, e todas as outras, tangente de x, cotangente, secante, cossecante de x, etc. Todas elas são ditas funções trigonométricas diretas, fazem parte deste grupo. E depois, cada uma delas admite uma função inversa. Por exemplo, a inversa da função seno é o arcosseno, a inversa da cosseno é arco-cosseno. Também já viste que o arcosseno pode ser representado desta forma. Num vídeo anterior, o arco-cosseno representado desta. E depois também tens o arco-tangente, arco-cotangente, enfim, esta pode ser escrita arco-tangente. Todas estas são as funções trigonométricas inversas. E então, funções elementares são todas as funções que podes escrever desta forma,
e ainda todas aquelas que se podem obter combinando funções daqueles 6 grupos que vimos antes, usando um número finito de operadores deste tipo, em que este operador representa a composição de funções. Por exemplo, se considerares a função f de x igual a 2x, que não aparece expressamente em nenhum destes grupos, como podes ver, não há aqui nada em nenhum deles que seja 2x, tu podes ver que esta função é construída como? Ela é o produto aqui, de uma função constante 2, que é do tipo 1, por uma função polinomial x, por uma função potência, que é do tipo 2. Portanto, cá está, foi obtida combinando uma função do tipo 1 e outra do tipo 2 por meio de um número finito de operações de alguns destes tipos. No caso, por meio de uma única multiplicação que está subentendida aqui. Se considerares agora a função f de x igual a 3 menos 2x, podes ver que não há nenhuma função que tenha explicitamente essa forma aqui. Tu podes ver que conseguiste obter esta função combinando, usando um número finito de operações deste tipo, combinando funções elementares como combinaste a função 2x, que já sabemos de cima que é elementar, com a função multiplicada pela função constante menos 1, e portanto obtivemos menos 2x. A função menos 1 é uma função do tipo 1, e a função 2x é construída com funções do tipo 1 e tipo 2. E depois adicionamos com uma função do tipo 1, que é a função constante 3. Portanto, podes ver que as funções todas de que nós fazemos uso são obtidas com um esquema deste tipo. Por exemplo, aqui um terceiro caso que podíamos considerar a função e elevado a x quadrado. Okay? Tu podes ver que esta função é obtida tomando a função x quadrado e a função exponencial de x e combinando-as desta forma. Tens um valor de x, queres calcular o valor que f tem para esse valor de x, por exemplo, suponho, para concretizar que o teu x é 2, tu começas por pôr 2 na tua incógnita, x, ok? Começas por dizer que f de 2 igual a e elevado a 2 elevado a 2, ok? Substituímos x por 2 aqui. E isto significa que tu começas por calcular o valor que a função x quadrado toma quando o x é 2 e esse valor é 4. E este 4 é passado para o expoente da tua exponencial, que é esse efeito que aqui vemos. Não é? Portanto, é como teres aqui a tua exponencial, passar para o x o valor 4 e obtemos e à quarta. E este efeito que aqui podes ver, se considerares esta função que aqui está, tu podes representá-la com uma única fórmula, que é esta função, isto aqui, é elevado a x quadrado. Se passares o 2 aqui neste x, vais obter este valor aqui. Ora, matematicamente, como é que nós representamos a ligação desta função com esta para obtermos esta aqui? O modo da gente fazer isso é, uma vez que chamamos a esta h e a esta g, tu vês que, dado um x, nós primeiro calculamos o valor que h tem. Portanto, primeiro calculas h de x e depois o valor que esta função devolve é passado à incógnita da função g. Portanto, desta maneira, nós podemos designar esta função e dizer que ela é igual a e elevado a x2. Uma outra maneira de escrever isto é escrever desta forma assim.
dizer que calculamos G após H de X. Portanto, isto lê-se G após H. Após, como sabes, significa depois de, e é exatamente isso que podes ver neste cálculo. Para calculares este valor dado este X, primeiro calculaste o valor de H e, após calculares H, calculaste o valor de G. Também se designa este esquema por H composta com G. E este símbolozinho é o que queríamos dizer aqui atrás com este. Já agora talvez tu queiras ver de compor em funções, isto aqui um salto muito grande, lá ver se a gente se entende, ok? Talvez tu queiras como exercício fazer uma pausa neste vídeo e dizeres qual é a composição de funções elementares necessária para obteres seno de 2x mais 1 sobre x² menos 2.